Desde que o homem começou a observar o espaço, ele percebeu o quão frágil é o nosso planeta e como somos vulneráveis às ameaças que vêm da galáxia. Podemos ser aniquilados a qualquer momento, como aconteceu com os dinossauros, onde um pedaço de rocha medindo 10 km de diâmetro mudou toda a vida que ali se encontrava. Já aconteceu antes e vai acontecer de novo. A pergunta é quando será? Exatamente agora que você está vendo esse vídeo, pode ter um assassino cósmico viajando longas distâncias pelo universo, com um único propósito: a nossa total aniquilação. Será que a NASA sabe de alguma coisa e vem escondendo de nós? Há um corpo gigantesco e pesado oculto bem aqui no nosso sistema solar. Evidências demonstram que é ou uma estrela ou um anã marrom. Talvez se trate de um planeta gigantesco gasoso. Ele está em atividade nos confins mais distantes do nosso sistema solar, muito além do planeta Plutão. De acordo com o Brit Newspaper, a medida do objeto é 4 vezes maior que o tamanho de Júpiter. Especialistas já disseram que a presença de um objeto com tamanha massa poderia explicar por que uma grande quantidade de cometas está vindo daquela direção. Em 1906, 2 astrônomos perceberam uma ligeira mudança na órbita de Urano e Netuno. A grande pergunta que eles se faziam era o que seria capaz de fazer isso. Essa resposta só viria muitos anos depois, quando o homem foi capaz de lançar seus satélites artificiais pelo espaço. Isso deu uma grande repercussão na mídia. O jornal Detroit News foi um dos primeiros a espalhar a notícia. A matéria que eles fizeram dizia o seguinte, e eu irei traduzir para vocês a partir de agora. Um corpo celeste, possivelmente tão grande como o planeta Júpiter, e possivelmente tão perto da Terra que poderia ser parte desse sistema solar. Ele foi encontrado na direção da constelação de Órion, pelo satélite infravermelho dos Estados Unidos. Esse objeto é muito misterioso. Os astrônomos não sabem se é um cometa gigante ou um planeta. Talvez uma estrela anã, como o Sol, só que esta não ficou quente o suficiente para vingar. Tudo isso aconteceu por volta de 31 de dezembro de 1983. Foi naquele momento que se determinaram os dados para se determinar uma nova linha de investigação baseada na observação de órbitas e análises detalhadas das perturbações nas órbitas. Essa detecção e investigação preliminar concluiu em 1989. 6 anos depois, uma publicação feita apenas em 1991 e um informe científico feito pela Universidade de Harvard calculava que a perturbação vinha na zona de Sagitário e com toda segurança se tratava de um anã marrom, um novo tipo de corpo celeste até então desconhecido. Alguns afirmam que ele faz a órbita a cada 370 anos. Quem não manja muito pode até dizer, e daí? Qual é o problema disso? O perigo é muito grande, meu caro amigo. Quando essa estrela, o planeta, a verdade é que ninguém sabe com certeza o que é, mas quando esse corpo faz sua viagem se afastando do nosso planeta, indo à galáxia vizinha e voltando para nossa direção, de novo, ele traz com ele todos os detritos que estavam vagando sem rumo pelo espaço. Ou seja, tudo que é mazela, perigoso para nós, é atraído pela grande gravidade desse troço, formando um lençol de porcaria. Esses objetos podem se desprender a qualquer momento e atingir nosso planeta. Muitos acreditam que foi assim na era dos dinossauros. O meteoro que se acredita que atingiu a Terra naquela época pode ter vindo no rastro da poeira de Nibiru quando este cruzou o nosso sistema solar pela última vez, atraído pela enorme gravidade que exerce. Além disso, dependendo do que seja, um anão vermelho com 4 vezes o tamanho de Júpiter, ou um planeta com 3 vezes o tamanho da Terra, que alguns acreditam. Seja um ou outro, ele vai bagunçar com as órbitas dos planetas, e dependendo do seu tamanho, até com a do Sol. Talvez por saber dessa verdade, a NASA esconde de todos nós essa dura realidade. O que apoia essa teoria é o fato de quando você digitava uma certa coordenada no espaço, no Google Terra, havia uma censura colocada propositalmente, como você pode conferir nessa imagem. Isso chamou a atenção de muitos observadores. Então um funcionário anônimo do Observatório do Polo Sul, ele colocou o telescópio para a direção das coordenadas censuradas, e o que ele descobriu pode se tratar nada mais nada menos do fim do nosso planeta. Ele disponibilizou nas redes sociais essas imagens ultra secretas que você está vendo agora. Isso era o que estava oculto e escondido de todos nós, censurados pela NASA, infelizmente pelo sensacionalismo de alguns sites, YouTubes e a própria mídia. Essa informação hoje caiu em total descrédito. Isso é o que acontece quando só se pensa em audiência. O sensacionalismo barato que até rendeu um filme dizendo que em 2012 o planeta X atingiria a Terra. Isso infelizmente deu a oportunidade para a NASA continuar negando e dizer que aquilo é apenas um planeta qualquer, e muito provavelmente está se afastando da nossa galáxia. Só que especialistas sérios continuaram observando e dentro de poucos meses descobriram que a estrela continua se aproximando. E o pior é que vem fazendo isso muito rapidamente. Veja a foto da comparação da imagem, tirada em maio e depois em setembro. Você percebe aí claramente que ela se aproximou muito. Por causa dessa pilantragem da NASA de negar tudo, muitos astrônomos que não são cegos começaram a fazer pesquisas por conta própria. Gil Boussard é um deles. Ele descobriu, rastreando a suposta órbita do planeta X, que a NASA estaria enviando suas sondas espaciais à órbita do planeta. O que é muito estranho, porque se eles dizem que não tem nada por lá, por que é que estão enviando as sondas para nada? Não foi apenas uma,
Ele acredita que a sonda Voyager 1 e 2 e também a Pioneer 10 e 11 tem esse objetivo secreto como missão. Ele disse que até a New Horizon também pode ter esse mesmo objetivo, rastrear Nibiru, o planeta X. A curiosidade maior sobre todo esse assunto vem das religiões. É incrível como há mais diversas religiões por todo o mundo e épocas remotas relatam alguma coisa sobre esse planeta. É claro que cada uma chama por um nome diferente, e nós vamos ver aqui algumas das mais interessantes. Há muito tempo existe um povo chamado hoje de Sumérios. Eles são um dos mais antigos povos da Mesopotâmia, há cerca de 5.000 anos. A cultura suméria tornou-se uma das mais avançadas da antiguidade. Eles foram inventores da primeira linguagem escrita que se tem notícia. Eles deixaram diversos registros históricos em tábuas de argila, e elas permaneceram indecifráveis em museus europeus por séculos. Mais tarde descobriu-se que os campos de estudo da antiga civilização tinham astronomia, e aparentemente eles tinham uma noção muito interessante do universo, e isso tratando-se de 3.500 anos antes de Cristo. Os escritos e representações sumérias já organizavam o sistema solar de uma forma muito similar à que sabemos hoje. Era composta por 12 planetas, consideravam a Lua entre eles, que orbitava em torno do Sol. Eles viam a Lua como um planeta. Porém, além dos 2 corpos celestes já citados, de Plutão, que recentemente foi rebaixado a planeta não, e de outros 8 conhecidos nossos como Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mas ainda está faltando mais um planeta na lista dos sumérios. E que planeta seria esse? Se fazendo essa mesma pergunta ao historiador Zacarias Sindger, ele viveu entre 1920 e 2010. Esse cara pesquisou a fundo os sumérios, praticamente dedicou toda a sua vida a isso. Ele queria saber qual planeta estava faltando no mapa solar sumério. Analisando a mitologia suméria, ele descobriu que o tal planeta seria o Niberus. Segundo a crença deles, era a terra natal de gigantes como os Anunnakis. Os egípcios, depois dos sumérios, são os que mais deixam os pesquisadores intrigados. Eles chamam o planeta X de O Destruidor, e o símbolo que eles usavam para representar o Sol alado simplesmente deixou os astrônomos de queixo caído, pois ele é idêntico aos campos magnéticos do planeta X. Observem você com seus próprios olhos. Reparem bem nas duas imagens. Seria isso apenas uma coincidência? E as informações sobre esse planeta não param por aí. Os babilônios chamavam de Marduk, os celtas de O Assustador, ou O Aterrorizador. Por incrível que pareça, o nome que mais mete medo foi dado pelos astrônomos, que o batizaram de Nêmesis, ou Estrela da Morte. Pra mim, provando que anime também é cultura. A versão que Shurato mostrou é a mais top. O anime é baseado nos mitos budistas e hindus. A deusa criadora, Vishnu, que governa o mundo celestial mantido com sua energia, enfrentou a deusa Shiva, que é a deusa da destruição. No começo da criação, quando as duas se enfrentaram, Vishnu conseguiu vencer, mas não tinha como destruir a sua inimiga, pois ela era imortal. Então ela criou um planeta prisão e prendeu Shiva e seu povo nele. Depois os atirou para longe no espaço. Só que em tempos, a órbita do planeta se aproxima do reino celestial, nome dado ao planeta de Vishnu, e é nessa época que começa sempre uma nova guerra entre o bem e o mal. E aí eu pergunto a você, meu caro amigo, anime é ou não é cultura? Pelo menos na nossa época era. Shurato, o rei Shura! Agora vamos ver a versão mais verdadeira, que não deixa espaço para a dúvida. E não podia ser de outra maneira, porque se trata da Bíblia Sagrada. Usando um programa de computador, o pesquisador Gil Boussat ligou acontecimentos do passado à passagem desse planeta pela nossa órbita. Ele inclusive mudou o nome do planeta para 7X. Nunca vi um troço para ter tanto nome como esse planeta, mas enfim, pelo menos dessa vez esse nome teria uma razão. Os estudos dele o levou a crer que se tratava de um planeta, e não uma estrela gasosa do tipo de Júpiter. Ele acredita que seja um planeta 7 vezes maior que a Terra, e por isso o nome 7X. Acreditando nisso, ele traçou diversas aparições relatadas na história, que seria na verdade a passagem do planeta 7X. Vamos ver alguns fatos históricos. Por exemplo, na China, em 1054, astrônomos chineses avistaram um objeto viajando à noite no céu por 779 dias, começando 28 de fevereiro de 1054 a 17 de abril em 1056. Dentro da ciência, foi interpretado como uma supernova, que estaria dentro da constelação de Câncer. Só que o pesquisador Gil não acreditou nisso, por causa de muitos detalhes descritos pelos chineses. O brilho, a movimentação e o tamanho descrito sugeriram que, de fato, seja o planeta 7X. Uma nova pesquisa foi feita sobre esse avistamento de 1054, e ficou claro que Gil estava certo e não poderia ser uma supernova em Câncer, já que o objeto se mexia e tinha outras coisas ao redor dele. Isso também foi visto em várias partes do planeta, não somente na China, mas por causa do poder religioso e político da época. A maioria dos relatos eram editados ou destruídos. Baseado nessas declarações chinesas, foi criada a simulação do que seria a órbita do planeta 7X, como vocês podem ver nesta foto. Gil também não se limitou apenas a isso e fez comparação com os eventos relatados na Bíblia Sagrada.
O que ele descobriu é ainda mais chocante. Foi nos tempos de José, nos 7 anos de seca e por volta dos 7 anos de fartura. Na metade da cerca, por volta de onde Gil acredita que o planeta 7X apareceu naquela época. Tiveram 3 anos e meio de seca quando ele chegou, e 3 anos e meio de seca quando ele se foi, totalizando 7 anos. Nessa mesma época de José, sendo em outro país, na mesma área, ainda dentro do Egito, está lá Jó. Logo nas primeiras linhas, se você ler, vai ver que seus rebanhos e pastores foram destruídos por fogo e saraiva, que significa pedra. Mais 2 parágrafos abaixo você vai ver que seus filhos estavam festejando com banquetes em uma das suas casas. E a casa desmoronou do nada e o soterrou. Isso bate com o calendário que Gil traçou. É bem provável que a onda de pressão causada pela passagem do planeta 7X tenha causado esse efeito. Se você continuar lendo Jó e continuar fazendo essa comparação, vai ver muitos mais detalhes desse evento. Há uma passagem muito interessante na Bíblia, ainda em Jó, conhecida como o Dia Longo de Jó. Muitos ateus neotodinhos achavam que era uma fábula, mas esse dia já foi comprovado na física. Gil acabou sendo o primeiro a comprovar logicamente o dia que o Sol parou. Poderia ter ocorrido em Josué, e ele fez isso, que vai de encontro à física planetária. Josué 10:11. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras e morreram. Foram muito mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor Deus entregou os filhos dos amorreus aos israelitas: Sol, para sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso está escrito no livro. O sol se deteve no meio do céu e não se apressou-se em se pôr, por quase um dia inteiro. Então Gil apresentou cientificamente como isso pode ter acontecido. A Terra passava pela magnetosfera, e isso porque a magnetosfera do planeta 7X estava apontada na direção oposta do Sol. A Terra esteve perto o suficiente, passou pela magnetosfera e passou bem na nossa frente. O Talmud nos dá uma informação. Lá diz que Josué e seu exército viram um objeto que era 15 vezes maior que a Lua. Então, vendo essa história pelo lado científico, nós podemos perceber que a Terra desacelerou e deu 15 horas a mais de luz para que Israel pudesse derrotar os inimigos. Deus os avisou um dia anteriormente para que eles fossem derrotar os inimigos, que eram 10 vezes maior em números. Eram 30 mil soldados de Josué contra 300 mil do inimigo. E Deus disse: não temas, eu os entregarei nas suas mãos. E Josué chega lá de manhã, e o exército está assustado porque o sol está demorando a desaparecer. Ele chega comandando com muita confiança e isso fez eles desanimarem, se desesperarem, tanto que começaram a correr e de repente vem uma chuva de meteoros a favor de Josué, e mata mais homens do que poderia morrer pela espada. Agora, para você que acha que esse documentário vai contra Deus ou tem alguma intenção de diminuir sua fé, na verdade é ao contrário. Pois como poderia um homem prever com exatidão uma chuva de meteoros? Eles também poderiam ter sido atingidos, mas apenas o inimigo foi atingido, e isso é porque esse evento é uma das grandes provas da existência do nosso Criador. Só ele poderia revelar o que ia acontecer e indicar onde cada pedra vai cair. Deus é tão poderoso e preciso com suas regras que moveu um planeta inteiro para causar o fenômeno correto na hora correta e no momento certo. Isso mostra como Deus não interfere nesse mundo. Neste caso, era de extrema importância a vitória de Josué naquele momento, para o mundo inteiro, e ele não desceu, mandou seus anjos derrotar o pessoal, mas de maneira natural deu a vitória a Josué, através de um fenômeno natural, o que mostra claramente que Deus é amor, mas mantém suas regras universais a todo custo. E é bom você entender isso, meu bom amigo. Não caia no erro de achar que Deus é um bestão que você pode fazer o que quiser com ele. Fique esperto. Nesse caso, a Terra viajou pela magnetosfera do planeta 7X e foi isso que causou o atraso na sua rotação de 4 a 5% por cada hora. Basta analisar e você verá a Terra parando como a Bíblia afirma. O rei Ezequias, em Isaías, foi muito importante também. Nós podemos observar os dias do calendário sendo mudados na Bíblia, e bem naquele tempo e também circularmente no mundo todo. Basicamente em todo o mundo globalmente. Quando você pesquisa sobre os mais diversos calendários, você vai ver que todos eles mudaram de 360 dias para 365. A pergunta é o que aconteceu para que todos resolvessem mudar o seu calendário assim. Porque se uma pessoa tiver a coragem, a ciniquidade de chegar a afirmar que os calendários da época não eram bem apurados, isso não fará sentido algum. Porque hoje mesmo, os observatórios sabem quando a sombra se alinha nos equinócios graças aos antigos. Eles também sabem exatamente que ano estamos. Então, quando o planeta 7X veio, isso fez a sombra voltar nos degraus. A versão King James de relógio do sol, já no hebraico diz degraus, e se fosse um relógio de sol não conta, porque isso significaria que a rotação da Terra não só teria que parar, mas voltar para trás, e veríamos oceanos entrando em continentes em alturas tremendas,
E isso não faz nenhum sentido. Agora, se tivermos uma janela virada para o Sol com uma sombra nos degraus, como o texto indica, então temos a inclinação da Terra de 23 a 8 graus de inclinação. É como se dois ímãs se aproximassem. Uma barra de ímã se aproximando porque existe atração magnética e faz com que a Terra se incline. Uma vez que ela se afasta, ela volta para a posição normal. Exceto pelos deslizes das costas, os continentes deslizam um pouco. Deve-se também considerar o mesmo motivo de deslocamento dos polos, o que aconteceu nos tempos de Jó, porque não foi permanente, mas sim temporário. Mas teríamos em algumas partes por conta dos deslizes das costas, já que elas estão acomodadas em cima das crostas oceânicas. Elas não estão coladas lá. Elas só estão lá pela força da gravidade, e é por isso que os continentes se movem, e acabamos tendo os continentes se distorcendo e se deslocando. O maior deslocamento encontrado por Gill foi de 14 graus, sendo que o mais comum é de 8 a 7 graus de deslocamento. Nós podemos usar a astronomia porque a Bíblia existe pontos chaves que apontam os alinhamentos astronômicos. Um deles quando Yahushua, Jesus Cristo, nasceu. Aquilo teve um sinal literal no céu, onde o rei dos planetas, Júpiter, alinhou com Régulus, cujo esse é o rei das estrelas na constelação de Leão. Por isso é que Jesus afirma que é o leão da tribo de Judá, pois quando os dois reis cósmicos se alinhavam, nascia o rei dos reis em Juda. Outro evento muito documentado que existe muito mais prova do que qualquer evento que você tenha lido em livros. É o sacrifício de Yahushua. Ele não é só documentado na Bíblia, mas também na história secular, não há como negar. Você pode até ver algum pesquisador ou outro negar a divindade de Cristo, mas que o evento aconteceu, isso é indiscutível. Naquela ocasião houve um eclipse que escureceu todo o planeta por 3 horas. Mateus 27:45 diz, e desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona. Mateus 27:46, e perto da hora exclamou Jesus em alta voz, Elei, Elei, lama sabachthani. Isto é, Deus meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27:50. E Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Mateus 27:51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, e tremeu a terra, e denderam-se as pedras. A lua em eclipse solar, nós precisamos da lua entre a terra e o sol. Ela só consegue escurecer a terra por 3 minutos, ou no máximo por 7 minutos e meio. E isso acontece apenas em uma parte da terra, jamais nela inteira. Para deixar o nosso planeta no escuro por 3 horas, é preciso um objeto com 7 vezes o tamanho da Terra em uma distância considerável. Aí sim teríamos 3 horas de escuridão. Isso aconteceu na Páscoa, significando que a Lua estava do lado errado da Terra. Teríamos que colocar uma lua nova para fazer um eclipse solar, e não uma lua cheia como é requerida para a Páscoa. Isso nos dá a entender que estamos a falar de um evento com a presença de um terceiro objeto. No êxodo do Egito, ao invés de 3 horas de escuridão, tivemos 3 dias. Êxodo 10:21. Então disse o Senhor a Moisés, estenda a tua mão para o céu. E Moisés então estendeu sua mão, e vieram trevas espessas em toda a terra do Egito pelos 3 dias. E não foram só os 3 dias de escuridão, mas também caiu fogo do céu. Êxodo 9:23. E Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e o fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva pela terra do Egito. Êxodo 9:24. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grande o qual nunca houve na terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Estes são apenas alguns dos muitos exemplos que Gill encontrou relacionado à Bíblia Sagrada, com a passagem do planeta 7X. Ele fez uma cartilha relacionando os eventos com a passagem do planeta, e de acordo com essa cartilha, se seus cálculos não estiverem errados, se preparem, porque o próximo acontecimento está relacionado com Apocalipse, onde é visto no céu, na constelação de Virgem, Apocalipse 10:11, e voou um grande sinal do céu na mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Apocalipse 12:13. Eis que se viu outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres sobre as suas cabeças, e 7 diademas. Agora lembre-se que eu quero que você tenha a visão científica, e lembre também o que eu falei ainda há pouco, do planeta 7X. Ele vai até o fim do sistema solar e sai arrastando tudo quanto é porcaria, lixo cósmico, vem tudo seguindo ele por sua forte gravidade, lembra disso? Agora escute Apocalipse 10:4. Pois a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Diga aí se não te deu um arrepio agora. Gil Bowser te alerta que o dia que este planeta estará muito perto se aproxima. Ele não estará de fato encostado na Terra, mas perto o suficiente para nos atingir com sua chuva de meteoros que trará com ele. Gil compara o planeta 7X ao Sol, citado em Apocalipse 12, indicando que o planeta iluminará exclusivamente a constelação de Virgem. Gil interpreta o texto baseado com a iluminação, e não o Sol em si. Porém, ainda precisa de um estudo astronômico detalhado. Várias datas já foram marcadas e nada aconteceu. A mais atual diz que esse encontro terrível pode ser em 2021. Quanto isso, eu, particularmente, meu povo, eu sou bem cético. Pois como está escrito, nem mesmo o filho sabe o dia do juízo, apenas o pai. Por isso eu acho que é impossível prever qualquer data e extremamente arrogante para o fim do mundo.
O que nós podemos fazer é seguir a recomendação do nosso Salvador, que disse: vigiai, porque o noivo chega de surpresa. O próprio Gill admite que prever a chegada do planeta 7X com exatidão é impossível, pois não há dados concretos da sua rota nem quanto tempo ele leva para completá-la. Mas você pode ter certeza que ele existe, e que uma hora ou outra, quando menos esperarmos, ele chega. E isso para Gill é certeza. Ele se baseia nos dados de todos os planetas do nosso sistema solar, pois misteriosamente a temperatura desses planetas vem aumentando, contrariando a mídia podre que dá a entender que nós somos os culpados pelo efeito estufa. É impossível que nós pudéssemos interferir na temperatura dos planetas ao nosso redor. Marte, Vênus, Saturno, enfim. Como poderíamos fazer isso? Mas é fato que eles estão ficando mais quentes e a única explicação plausível que existe é uma força externa, longe da Terra, que está afetando todo o sistema solar. E isso é que os dados estão mostrando. Temos um aumento significativo de erupções vulcânicas, padrões diferentes no clima, causando tornados, e até mesmo o norte magnético está se movendo 12 vezes a mais do que o normal, em direção ao norte geográfico, o que é muito fora do comum. Temos todas essas aves morrendo e os peixes também, especialmente esse tipo de peixe e pássaro, que são muito sensíveis ao metanol. É como um quebra-cabeça que você precisa ir montando as peças. Nós sabemos que quando as rochas se deslocam, elas liberam o metanol. E essa é a explicação das mortes. O metanol entrou na água e no ar, e eles morreram instantaneamente. Há muito mais morte de animais do que estão mostrando na TV. Tudo é omitido de nós para não causar pânico. Todo o descontrole climático, chamado de aquecimento global, deveria ser chamado de aquecimento universal, já que todos os planetas do nosso sistema solar estão com o mesmo problema. Tudo pode ser causado pela aproximação do planeta 7X. E se for isso, meus caros amigos, é melhor você começar a se preparar para uma próxima. A vinda de Jesus, o nosso Salvador, está mais perto do que nós imaginamos. Isaías 2:11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os soberbos e altivos e contra tudo que se exalta, para que seja abatido. Isaías 2:17. A arrogância do homem será humilhada e a sua altivez se abaterá. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías 2:19 é um dos mais assustadores. Então os homens entraram nas cavernas das rochas e nas covas da terra, pelo temor ao Senhor da glória e da sua majestade, quando ele se levanta para assombrar a terra. Quem está verdadeiramente desperto pode sentir um arrepio nestas palavras. Se um meteoro fosse cair na terra, agora, onde seria mais lógico nós tentarmos nos abrigar? Meu amigo, contra fatos não há argumento. O cara querer negar a Deus ou criticar a Bíblia pode ficar à vontade para fazê-lo, mas esse é o livro da verdade, e todas as histórias aqui são verdadeiras e o tempo só prova isso. Não adianta querer usar uma teoria como a Terra plana desmentindo a ciência. Ela é apenas uma teoria inventada, fictícia. A ciência hoje só comprova a existência de Deus e a veracidade dos fatos quando você abre sua mente e usa para entender fenômenos descritos no livro sagrado. Você não diminui a Deus, mas muito pelo contrário, você vê como Deus é realmente onipotente e poderoso. Na teoria da Terra plana, quando Deus disse haja luz, ele criou uma bolinha que fica circulando a Terra. Mas na vida real, na realidade, quando Deus disse haja luz, uma explosão de vida começou a gerar as mais espetaculares formas de vida. O universo todo começou a viver. Uma grande estrutura que inclusive faz muitos chamarem Deus de um grande arquiteto. É o poderoso Senhor dos céus e da terra, e sua palavra e sua lei sempre é obedecida. A Bíblia não foi adulterada como dizem, apenas palavras foram mudadas por não existirem de um idioma para o outro, mas que jamais muda o sentido da história, jamais. Negar isso é negar a Deus, excluir o Velho Testamento é negar a Deus. Lá tem leis para um povo em uma época, mas também tem os 10 mandamentos que são imutáveis e estão tão vivos hoje como estavam quando foram criados. Isaías 2:20. Naquele dia os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Isaías 2:20. Deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois o que se deve ele estimar. Isaías 24:4-6. A terra planteia e se murcha, e o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Isaías 24:11. A cidade da destruição está desolada, todas as suas casas estão fechadas, ninguém pode entrar nelas. Nas ruas clama-se por um pouco de vinho, toda a alegria se esgotou, o júbilo foi extinto da terra. Na cidade só restou desolação. A porta ficou reduzida às ruínas. Isaías 24:9. Com canções não beberão vinho. A bebida forte, que antes era doce, agora será amarga para os que beberem. 24:11. Há lastimoso clamor nas ruas por falta do vinho. Toda a alegria se escureceu. Desterrou-se o gozo da terra. Isaías 24. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria. É por causa da glória do Senhor, exaltarão desde o mar. 24:17-20. O temor e a cova, e o laço vem sobre ti, ó morador da terra.
E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova o laço prenderá, porque as janelas dos altos estão abertas e os fundamentos da terra tremem. De todo eixo está quebrantado a terra, de todo eixo está rompido a terra, e de todo é movido a terra. De todo cambaleará a terra, como é brio, e será movida e removida como a choça da noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. O Senhor castigará os exércitos dos altos nas alturas, e os reis da terra sobre a terra. Você ainda tem tempo, irmão, para aceitar Jesus, o Yahushua, como seu único salvador. Tudo está diante de você, irmão, não deixe para quando o tormento começar, porque nessa hora, aí sim será tarde demais. Deus deixou sinais e a inteligência para percebermos tudo o que está ao nosso redor. A Bíblia está à sua disposição, e se você não consegue entender sozinho, tem pessoas dispostas a tirar todas as suas dúvidas. Basta apenas você querer, e saiba que essa oportunidade uma hora vai acabar. Não venha dizer que Deus é mau, pois escute bem em Hebreus 12:25. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir os que advertiam na terra não escaparam, quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte do céu. Hebreus 10:26. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. Espero que todos tenham entendido e gostado, porque esse vídeo deu muito trabalho. É bom você pensar bem e rever conceitos antigos sobre questões da sua vida. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Saiba que Jesus é o caminho e o resto é só ilusão. A verdade está aí, embora tente esconder e semear a dúvida comparando o cristianismo com outras religiões. Nenhuma tem tantos acontecimentos históricos comprovados como a Bíblia. É o verdadeiro livro do passado e futuro, porque vem diretamente de Deus. Pense nisso, meu amigo, porque esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, entendido. Por favor, não deixe de compartilhar e mostrar para mais um amigo. Quando você der o seu like, confira se ele realmente entrou, porque é apenas assim você vai fazer esse canal continuar na batalha.